Sejamos todos muito bem-vindos ao CEL Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos Brasil. Nós estamos estudando a obra de Pietro Ubaldi. Já estamos no segundo volume, em A Grande Síntese. E, em A Grande Síntese, já estamos no capítulo 97. O estado e sua evolução. O estado e sua evolução. Assim, a lei reconstrói na história os equilíbrios violados e guia os acontecimentos acima da vontade dos dirigentes e dos dirigidos. A lei reconstrói a história, mesmo acima da vontade dos dirigentes e também acima da vontade dos dirigidos. A história caminha sem jamais parar. Cada século produz, cada século elabora, cada século assimila um conceito e o entrega realizado. Patrimônio hereditário que se acumula ao século seguinte, que se preparará para novas criações. Então, cada século produz e entrega pronto para o próximo século, e assim caminhamos na evolução. Cada época tem sua função criativa. Os outros aspectos da vida, entretanto, calam-se e esperam. Dessa forma, a Idade Média, entre violências e paixões, terrores satânicos e visões místicas, a Idade Média aguardava a construção da sua consciência do bem e do mal, um tormento de almas para reencontrar a voz de Deus, um esforço acompanhado do tormento de uma dor coletiva, opressora, a fim de realizar o sonho da libertação individual. Na Idade Média, já inicia esse trabalho para libertação individual. Titânica ebulição de almas. A Idade Média, no campo da arte, da política, da ciência, lançava a semente das maiores construções espirituais. Vosso século esqueceu o espírito, a fim de criar ciência, mecânica e velocidade, que fundamentaram vossa psicologia. Nosso século, esse século de que ele está dizendo, ele esqueceu também de Deus. Depressa essas coisas estarão conquistadas e, mesmo utilizando-as, a consciência dirigir-se-á por meios mais poderosos para construções mais elevadas de espírito em todos os campos. Então, a cada conquista nós nos acostumamos com ela e nos enjoamos dela, porque é necessário partir para conquistas maiores. As leis da vida, adormecidas por milênios num ritmo uniforme, sofreram uma sacudidela e hoje estão despertas para lançar-vos à civilização do terceiro milênio. A vida faz isso conosco, quando nós estamos muito acomodados, muito adormecidos, e estávamos muito adormecidos por milênios, deu-nos uma sacudidela e nos prepara para começarmos, para adentrarmos a civilização do terceiro milênio. Com a Revolução Francesa, momento crítico e longamente preparado nos séculos, concretizou à luz da existência histórica a subida da burguesia produtiva,
Assim, a futura revolução maior da humanidade, filha de uma maturação substancial biológica, trará à luz a subida política da intelectualidade consciente. Depois da Revolução Francesa, inicia essa subida política da intelectualidade consciente. Não compreendo como intelectualidade aquela miscelânea, aquela mistura mental, entulhada, cultura moderna, fato externo, que não proporciona virtude à personalidade, mas entendo a intelectualidade como uma maturação de raça construtora de instintos mais altos que tornem o homem um ser escolhido pela seleção para a função social do mando. Sua voz aqui, ela observa que intelectualidade trata-se daquela educação, daquele desenvolvimento que acrescenta virtudes à personalidade. Virtudes como a humildade, a caridade, o amor, a confiança em Deus, a fé. A esta função de governo, essa função social de mando, estará agregada por qualidades inconfundíveis de raça e não por superposição de cultura e de títulos, uma elite insubstituível, tal como na natureza nenhuma célula de tecido muscular poderá substituir a célula a qual foram confiadas funções nervosas cerebrais. As células musculares não têm competência, não estão preparadas para substituir as células nervosas cerebrais. As células musculares não podem substituir os neurônios. Aqueles que não têm capacidade, que não têm preparo, que não estão biologicamente preparados, não deveriam assumir funções diretivas, funções de mando, funções de governo, se não estão preparados para o mando. A base biológica da divisão do trabalho por especialização de capacidade é a única que pode justificar o conceito do futuro estado orgânico, diferenciado nas unidades compactas em sua fusão, expressão viva do organismo biológico coletivo. Então, esse organismo coletivo, o Estado, vai designar especializações, o trabalho será distribuído por capacidades. Estado em sentido colaboracionista, em que, além das funções econômicas e produtivas, acrescenta-se ao Estado todas as funções sociais e éticas. A essa substância biológica temos sempre que nos referir todas as vezes que quisermos compreender o fenômeno político. Quer dizer, o fenômeno político deve ser sempre lembrado que tem por trás uma maturidade biológica e que aqueles que ocupam essa função deveriam estar aptos a isso. Não construções ideológicas, mas a realidade da vida em suas mais profundas raízes, que se enxertam na fenomenologia universal. Seu fundamento indestrutível. Se a Idade Média, em suas condições sociais involuídas, só podia oferecer ao homem um sonho de libertação individual pelos caminhos da renúncia mística, hoje nasceu o Estado. Então, na Idade Média, aquele desejo de libertação, aquele sonho de libertação, era possível pelos caminhos individuais, pelos caminhos da renúncia mística, que
por onde percorreram os santos, como o próprio Francisco de Assis. Porém, hoje nasceu o Estado. Então, essas evoluções, essas libertações individuais agora passam a ser libertações coletivas. O Estado tem a função de trazer essa libertação, o Estado tem a função de trazer desenvolvimento, conscientização, fazer com que o ser cresça dentro dessa unidade coletiva, Estado. Estado no sentido de unidades da federação, Estado no sentido também de todas as unidades da federação, que é o país. A sociedade constituiu-se de forma orgânica e no seu seio o indivíduo pôde atingir toda a sua realização. Quer dizer, dentro da sociedade organizada, dentro dessa unidade coletiva, o ser pode produzir e pode realizar-se em plenitude. Se a Idade Média atendeu às construções prevalentemente individuais, retoma-se hoje o ciclo das construções e conquistas coletivas. Nós vimos em vários capítulos anteriores que a evolução se dá para o indivíduo e a evolução se dá para a unidade coletiva, para o coletivo de indivíduo, para a sociedade, no caso, o Estado. Em sua evolução, o conceito de Estado nasceu do poder monárquico, rei ou rainha, um poder absoluto, tipo Luís XIV, na França. Realizado o esforço da concentração do poder, antes espalhado sem coesão em 1000 ramificações, dando o surgimento de um órgão central numa vasta coletividade, este não podia, por sucessão natural de impulsos, deixar de elaborar logo o conceito de Estado na evolução das monarquias que, nessa elaboração, esgotavam sua função histórica. Então era tudo uma sequência provocada pela lei, para conduzir à formação do Estado. O Estado tornou-se, por seu mérito, sempre mais orgânico, mais organizado, progressivo, em profundidade, não para limitar o indivíduo, mas para valorizá-lo, valorizar o indivíduo e elevar o indivíduo à consciência. O Estado tem a função de se despertar e evoluir das consciências. O Estado tornou-se cada vez mais rico de funções e de deveres, até a odierna, até a atual concepção de Estado. Hoje, o Estado não é mais apenas um poder central, superposto a um povo. Esse era o Estado embrionário. Lá atrás, quando nascia o Estado, sim, ele era superposto a um povo. Esse era o Estado embrionário, iniciante, primitivo, filho da monarquia. Não mais se admitem essas superposições. Portanto, o Estado não é mais apenas um poder central dominador, mas o Estado é o cérebro de seu povo e só pode ser expressão de uma consciência nacional, de uma unidade de espíritos baseada numa unidade ética. Então, o Estado seria o cérebro e os componentes do Estado, o povo, seria as células. Quando esse estado estiver equilibrado e harmônico, as células estarão harmônicas, o cérebro estará no comando, na orquestração dessas funções e beneficiará a todos, ao Estado e ao povo. Se as unidades primordiais da matéria já atingiram tão perfeita e maravilhosa organização,
ao se aglomerarem nas unidades coletivas dos cristais, orientação molecular, gênese e acréscimo proveniente de um germe cristalino, reparação das zonas mutiladas e reconstrução exata da forma individual. Aqui é interessante que lá mesmo no átomo, em que ele se organiza em unidades coletivas de moléculas, e essas moléculas se orientam para formar o cristal, nós observamos aí um psiquismo muito grande, mesmo na matéria bruta. Se tanto psiquismo já explode na matéria, fundindo as moléculas em unidades orgânicas, levando as moléculas a formarem e orientarem-se em cristais, imagine a perfeição que terá de atingir o mesmo princípio, que maravilhosa complexidade de formas o mesmo psiquismo terá de produzir, elevado, depois de tão longo caminho evolutivo, à consciência social, ao expandir, finalmente, seu impulso na criação das superiores unidades coletivas humanas. Veja, se lá na matéria, que a gente acha que é simplesmente bruta, já tem uma explosão de uma complexidade tão grande do psiquismo, se organizando em unidades coletivas cada vez maiores e mais complexas, imagine na nossa fase alfa que unidade coletiva mais complexa, com uma consciência social, com finalidades múltiplas, será as nossas unidades coletivas humanas, como, por exemplo, o Estado. Por esse caminho, o Estado prosseguirá em sua evolução, absorvendo e organizando, não apenas representando um povo inteiro, num progressivo processo de descentralização e concentração de contatos cada vez mais intensos entre periferia e centro. O Estado nesse pulsar, trazendo, concentrando e distribuindo. Com isso, a autoridade não se pulveriza, mas o Estado funde-se nela. O Estado e o povo, mas o povo, funde-se nessa autoridade. Repito, com isso, a autoridade não se pulveriza, mas o povo funde-se nessa autoridade, numa correnteza de fluxos e refluxos que o torna cada vez mais um organismo a funcionar, consciente e compacto. Essa é a tendência do Estado funcionar cada vez mais consciente e mais compacto. Nossa concepção biológica dos fenômenos sociais e nossa concepção evolucionista do Estado nos levaram naturalmente a esta visão atual de um Estado cada vez mais unitário e, assim, fica logicamente colocado no quadro da fenomenologia universal, no caminho da evolução coletiva para o ápice da fase alfa, para o ápice da fase do psiquismo, para o ápice da fase do espírito. Solicitei à realidade biológica que me desse as linhas do ideal social. Essa realidade biológica vos reafirma em toda a parte e sempre que o princípio e a vontade da lei são trabalho e função, e divisão, especialização e reorganização de capacidades e de atividades. Nós vimos isso em capítulos anteriores. Observai que fundamentos universais foram dados aqui a esse conceito de Estado. Nenhum sistema político jamais soube justificar-se mediante uma filosofia científica
que retomasse a gênese da matéria, lá de nêutron formando hidrogênio, a evolução da matéria de hidrogênio a urânio, a gênese da energia, né, nas ondas gravitacionais, a evolução das ondas por diminuição da frequência e alongamento do comprimento de onda, e também da gênese da vida. Nenhum sistema político se fundamentou, nenhum sistema político justificou-se numa filosofia tão profunda como em A Grande Síntese, mostrando e retomando a origem da matéria, da energia e da vida, e chegando agora à concepção de Estado. Conclusões espontâneas, encarceradas numa jaula de racionalidade, necessárias num organismo de conceitos e de fatos, tal como são o universo e esta síntese, a grande síntese, que o descreve, que descreve o universo. Hoje o Estado nasceu. Não podiam dominar-se, assim os velhos organismos não podiam denominar-se, assim os velhos organismos políticos, baseados na superposição de classes até o absurdo, inadmissível, de um domínio estrangeiro. Então, não é normal um país dominar ao outro. Não é admissível isso. Hoje, um povo não é um domínio, mas um organismo cuja alma é o Estado. Esta é a etapa odierna atual das unificações dos indivíduos em coletividades que progridem da família à classe, à nação, à humanidade. As unidades coletivas vão se complexando e vão tomando proporções grandes. Para chegar-se a saber viver como unidades coletivas superiores, é necessário passar pelas unificações componentes menores, vivendo-as através de uma maturação gradativa e consciente, para que nós possamos ter unidades coletivas cada vez maior. É necessário que amadureçamos, que tenhamos uma maturação gradativa e consciente para conseguirmos essa construção e manutenção desse equilíbrio nessas construções de unidades coletivas mais complexas. Portanto, são absurdos os internacionalismos abstratos, quando o mundo ainda trabalha para encontrar suas unidades étnicas menores e sua criação atual, antes ignorada. Ou seja, não dá para fazer coisas ainda no internacionalismo abstrato, porque ainda não se criou, ainda não se maturou as unidades étnicas menores. É necessário primeiro consolidá-las. A formação progride por continuidade, já que uma unidade coletiva não é um mero agregado regido por pressões de leis. Uma unidade coletiva não é um mero agregado. Para resistir ao choque do tempo, tem de ser um organismo regido por uma consciência coletiva, fusão de almas, e só pode operar após longa maturação. Ou seja, não basta se reunir para formar uma sociedade. Isso forma um rebanho, se não tiver disciplina. É necessário disciplina e organização para formar uma sociedade. Uma unidade só se mantém na medida em que se tenha formado e enquanto a ela corresponda outra íntima unidade psíquica que a mantenha coesa. Para compreender aqui, vamos falar da unidade coletiva de um cristal,
que é mantido pela unidade coletiva molecular, que se organizou naquele cristal, que é mantida pelos átomos que compõem a molécula. Então, as unidades coletivas maiores estão apoiadas e harmônicas, estabilizadas nas unidades coletivas menores. Uma nação é simplesmente a veste externa de um psiquismo coletivo. Uma nação exterioriza o psiquismo daquele povo. A forma biológica desta unidade espiritual superior. Então, a nação é a exteriorização dessa unidade espiritual superior. Hoje, o Estado só pode ser povo. O povo só pode existir organizado em Estado. Ou seja, nós estamos aperfeiçoando o Estado para que o Estado seja aquele que tenha justiça, que tenha distribuição, que tenha centralização e descentralização, que traga benefício para todos, não só para os governos, não só para os dirigentes, mas também para toda a população. A progressão das unidades e consciências dirigentes continuará a dilatar-se na evolução até uma unidade e consciência que abarquem toda a humanidade, e daí a uma unidade e consciência cósmica que compreenda todo o universo. É a expansão crescente, progressiva, das unidades coletivas até que ela abarque, até que ela compreenda toda a humanidade, todo o universo. A luta é esforço de transição que cessa ao atingir-se a meta, a unificação mais elevada. A luta é esforço enquanto está em transição, enquanto se está conquistando, enquanto está atingindo a meta. Esta é a tendência constante, o significado das grandes tentativas históricas da formação dos impérios. Política, científica e espiritualmente, o ser busca a unidade. A criatura busca a unidade coletiva de política, o ser busca a unidade científica e o ser busca espiritualmente essa unidade também. Seria o monismo. Também o campo político é o campo de verdades relativas e progressivas. O conceito de Estado está em contínuo devenir. O conceito de Estado está em constante transformação. Tanto quanto um povo é uma unidade em contínua evolução. Evolui o Estado e evolui o povo. Cada geração vive um momento do gradativo desenvolvimento da verdade política do próprio povo, como por momentos sucessivo vive sua verdade artística, científica, ética e religiosa. Só hoje se pode falar em Estado. Só a partir de 1932 se pode falar em Estado, que é essa unidade coletiva de seres humanos com o objetivo de beneficiar a todos, aos dirigentes e aos dirigidos. Para chegar aí, a jornada foi longa. Trata-se de uma maturação biológica longamente elaborada, mesmo que tenha explodido em revoluções. E realmente aconteceu. Para que essa maturação biológica atingisse a unidade coletiva Estado, houve muita explosão e revolução. A unidade coletiva expressou-se desde as origens em seu poder central, pelo método da seleção biológica. Assim, criado esse centro, progressivamente disciplinou-lhe os poderes. Formado o Estado, disciplinou-lhe os poderes do Estado. Primeiramente, a coação,
ou seja, o arbítrio de um vencedor, de alguém que dominou e ditou as regras. Depois, a convenção, ou seja, o arbítrio das maiorias. Finalmente, hoje, a função coletiva, isto é, a justiça. Finalmente, hoje, a função coletiva de Estado, que espera-se que seja justa, que seja justiça. Porém, como os seres humanos não são perfeitos, como os terráqueos são ainda muito imperfeitos, mesmo a justiça ainda é injusta, carece de melhorias, carece a própria justiça de evolução para que seja justa para com todos. Essas são as etapas evolutivas do princípio da atribuição de poderes. Mas aqui tem um N a mais, viu? É um erro de datilografia. Mas, minuciosamente, temos no princípio um poder absoluto subdividido como no feudalismo. Depois, um poder absoluto concentrado nas mãos do mais forte, monarquia, que é o princípio de reinado, vencedor de uma classe inteira, mais tarde domesticada e convertida nas cortes, que são classes aristocráticas. Então, houve uma agitação, alguém foi o vencedor, ditou as regras e vem se realizando desta forma aos trancos e barrancos, aos fluxos e refluxos, estabelecendo uma unidade coletiva, Estado, com a função de beneficiar a todos na caminhada evolutiva, de trazer conscientização para todos. Esta é a função do Estado. O centro ainda se ressentia das origens familiares, o cabeça era dominador de consanguíneos da mesma família e o poder hereditário, o poder que se passava do rei para o príncipe ou para a princesa. Isso é o que vinha sendo realizado e ainda se realiza em alguns países, em alguns estados. Isso demonstra que o poder nasceu na família, nas mãos do chefe da família, e a família é um instituto basilar, é a base, é o alicerce da sociedade humana. Nesta fase, o poder é conquista. A função dirigente atravessa a fase de luta própria das formações correspondentes à da força, ainda não elevada a direito e justiça. Está dizendo que também aqui, para se formar o Estado, passa-se por atravessa-se essa fase de luta, de aperfeiçoamentos, como a própria força, que era o que dominava antigamente, a força bruta, e que teve que evoluir da força bruta para a força do direito, para a força da justiça, que houve então uma evolução. Estamos na perfeição da monarquia absoluta do Roi Soleil, do Rei Sol, ou também chamado Luís XIV, na França, que dizia: L'État c'est moi, L'État c'est moi, L'État c'est moi, eu sou o Estado. Luís XIV dizia isso com frequência. Foi o rei que teve o maior período de mando na França, mais de 70 anos, se eu não estou enganado. E ele dizia: eu sou o Estado. Meio século de abusos com Luís XV e com Luís XVI o sistema desaba com a Revolução Francesa.
Como todos os fenômenos, também o fenômeno político procede por amadurecimento de ciclos. São os ciclos em espiral que aparentemente está no mesmo ponto, porém um nível acima. Amadurecimentos cíclicos. A revolução reage com um poder absoluto confiado às maiorias. O rei era o povo. Foi chamado de poder representativo democrático. Passava do máximo de concentração ao máximo de descentralização. Assim caminhava a evolução do mando, da função de governar, por excessos e reações corretivas extremas, com tendência constante ao abuso dos mandantes, porque o homem ainda não evoluíra, a causa não se aperfeiçoara. Avançava por uma série de enérgicos contragolpes, porque a lei de equilíbrio impunha a necessidade de uma correção contínua. Então, golpes e contragolpes, e caminhava-se para harmonizar uma unidade coletiva de seres humanos no Estado. Num estado de inconsciência que gerava abuso e excesso, a evolução não podia caminhar senão oscilando entre impulsos e contra-impulsos. O conceito de soberania popular nascia como reação ao abuso da soberania de um só, o abuso do mando de um só. Com isso nascia a reação popular. Mas, substancialmente, ao arbítrio de um só, ao mando, decisão de um só, sucedeu o arbítrio das multidões. Acredita-se sempre somente nas mudanças de sistema. Nós, a humanidade, os terráqueos, buscamos sempre mudanças de sistema. E não se vê que a essência, que a substância que decide é a maturação biológica do homem, a maturação moral também do homem. Então não adianta sistemas de governos, mudanças de sistemas de governo, enquanto não reformar o homem. A Revolução Francesa iniciou o povo na difícil arte do mando, mas, desde os primeiros momentos, o povo demonstrou-se incompetente e inconsciente, excedendo-se nos piores abusos. O poder requer a mais alta maturidade de consciência. Aqueles que ocupam cargos de mando, de poder, deveriam ter uma maturidade de consciência. É uma grande força esse poder. É uma grande força perigosa nas mãos de uma criança, de um governo, de um presidente, de um chefe de Estado. Inconsequente, às vezes, isso traz muitos problemas. Aguarda-se e esperava-se que fosse um poder nas mãos de alguém que tivesse maturidade de consciência, evolução. Mas, desde esse momento, o povo começou a estudar a nova arte e a resolver o novo problema. Assim, abuso e reação amortizar-se-ão gradativamente e será conquistada a substância, conteúdo de todas essas mudanças, a consciência coletiva, a formação do eu na unidade social, o Estado. Só nesse sentido, isto é, o de ser o seu exercício um instrumento de formação de consciência,
O poder representativo não podia ser um absurdo em sua alvorada, porque presume uma consciência coletiva que, então, estava justamente a formar-se, efeito do trabalho do Estado, não causa de sua construção. Mas, como vimos, função e órgão apoiam-se, criando-se reciprocamente. A função cria o órgão. A função precisa de um órgão. A função plasma, constrói o órgão. E o órgão aperfeiçoa a função. E a função aperfeiçoa o órgão. Aconteceu, então, que, pelo mesmo princípio de correção do abuso, pelo qual o sistema representativo tinha corrigido o poder monárquico absoluto, um novo poder centralizador corrigiu os abusos do poder representativo. Então é nesse fluxo e refluxo, nesses abusos, que são feitas correções. A infertilidade da descentralização levou novamente à centralização. Assim, oligarquias, pequeno grupo no poder, e democracias se alternam e se compensam mutuamente. Assim, pequenos grupos no poder ou democracias, onde é ouvida a voz de todos, ou pelo menos da maioria, se compensam, se alternam mutuamente. Mas essa oscilação entre os dois extremos, de oligarquia e democracia, não tem apenas a função de restabelecer o equilíbrio da lei. É a técnica evolutiva na qual o homem é trabalhado como material político constitutivo. Essa oscilação entre oligarquia e democracia tem a função de restabelecer o equilíbrio? Sim, mas também é a técnica evolutiva na qual o homem é trabalhado como material que constitui aquele estado para a evolução do homem. Esse alternar-se de sistemas não é simples compensação de contrários, mas um escorar-se de impulsos e contraimpulsos. É um jogo de forças de cujo contraste surge um progresso íntimo. A eliminação do arbítrio é obtida não só por controles externos, mas, sobretudo, por amadurecimento de consciências. Para eliminarmos o arbítrio, caminhando para a justiça, temos que ter amadurecimento de consciências. Como pode ser mais moderada a oligarquia depois de um século de experiência democrática? Como aprendeu a executar civilizadamente as revoluções, a inclinar-se para o povo, a reencontrar em sua elevação a própria função justificadora. Com quanta maturidade se poderá voltar à democracia quando a oligarquia tiver cumprido sua função de formar a consciência de um povo. Claro que nessa oscilação entre oligarquia e democracia vai refortalecendo a democracia e tendo cumprido a sua função de consciência ou de conscientizar de um povo. A que distância se encontrará esse povo daquele que começava a sua vida política com a Revolução Francesa? Ou seja, esse caminhou bastante em relação ao momento da Revolução Francesa. Como o contragolpe será mais civilizado e fecundo num povo que, por merecimento de um poder centralizado, foi educado
para saber eleger e governar, para saber evoluir nas concepções sociais. Então, é um povo que foi preparado para eleger e governar. Essa é a evolução política da unidade coletiva, paralela à evolução em todos os campos. Paralelamente, todos os campos também estão em evolução, não só politicamente. Detenhamo-nos na concepção do estado futuro. Depois de tê-lo orientado assim no tempo e em seu transformismo evolutivo, ascensional. Concepção nova e ousada, base no campo social da nova civilização do terceiro milênio. A civilização do terceiro milênio deve estar toda focada e embasada no Estado, em um Estado em que não terá abusos dos dirigentes, nem privilégios dos dirigentes, mas os dirigentes terão sim que arcar com as responsabilidades de mando, não para benefício próprio, mas para benefício coletivo do povo. Estado democrático e aristocrático ao mesmo tempo. Ele representará a fusão dos dois princípios de concentração e descentralização, ambos necessários. Esses dois princípios vão se fundir, a democracia e a aristocracia, para essa evolução necessária. Em sua função unitária, criará uma coletividade mais compacta, em cujo seio o indivíduo não será mais um membro desordenado de um rebanho desordenado, mas o indivíduo será soldado de um exército em marcha, em que vibrará a alma do chefe. Então, quando nós todos nos conscientizarmos da função que temos dentro do Estado, e também os nossos dirigentes estiverem conscientes da função e de suas responsabilidades no mando, não seremos mais esses membros desordenados de um rebanho desordenado, mas seremos soldados de um exército organizado, de um exército coordenado e, vamos dizer assim, orquestrado pelo chefe, pelo presidente ou por esse chefe de Estado. Cada país é um chefe de Estado diferente, presidente ou rei ou rainha ou outra forma, mas é chefe de Estado. Pela primeira vez na história, o Estado fará do povo um organismo, em cujo centro fundido com ele, far-se-á síntese de vontades e de poderes. No estado futuro, o povo não será mais um rebanho governado, que só deve dar e obedecer, mas o povo será o corpo do cérebro central, que é o governo. Como dissemos, o governo, e tendo em mãos o poder, para incentivar, para estimular, para trazer benefício a todos, e todos organizados nesse governo como células em um corpo animal. O organismo da alma que dirigirá, que por toda parte o penetrará e vivificará com seus tentáculos e ramificações nervosas. O governo será essa central em que centralizará tudo, mas também descentralizará, conduzindo benefício para todos em suas ramificações nervosas. Não mais um chefe, nenhuma classe, nenhuma maioria que mandará por si só,
mas uma doação de deveres na cooperação, uma fusão completa num trabalho e num objetivo comuns. Quando tivermos todos um objetivo em comum, como as células no corpo humano, por exemplo, que têm um objetivo em comum: manter equilibrado manter a saúde do conjunto todo, em benefício de todos, né? De células e órgãos, e do indivíduo. Sem dúvida que, historicamente, fixou-se na alma das massas, por hábito milenar, uma indiferença pelo poder central, mutável e ausente, mas invariavelmente senhor, diante do qual o povo tinha de ficar sempre igualmente inclinado na posição de servo. Isso criou em nós uma indiferença pelo poder. Nós não temos vocação para sermos para governarmos, porque passamos milênios sendo mandados na posição de servos. Formou-se, assim, um instinto de aquiescência, de concordância passiva, de tolerância e de desinteresse, como por uma coisa que não lhe diz respeito, que só age para pesar sobre o povo, educado apenas para a virtude de sofrer e calar. Formou em nós uma mentalização de que nós, como povo, só podemos doar ao mandante e obedecer, e educados para a virtude de sofrer e calar. O Estado moderno tem de começar pelo trabalho de demolição desta psicologia de absenteísmo político, dessa ausência na política. O próprio Estado agora tem que desenvolver esse interesse da população pelo governo, pela função de mando, porque houve, nesses milênios, essa fixação, essa indiferença, esse absenteísmo nosso pela política, que se fixou na alma política, na alma coletiva. Então, nós aceitamos e vivemos assim, como que a função de mando não me pertence, não cabe a mim, não tenho acesso. O Estado agora tem que começar a mostrar que todos têm que estar harmônicos, sugerindo e também fazendo movimentos pacíficos para alcançar os seus anseios. Pensai que cada concepção e realização política não constitui jamais a última meta definitivamente alcançada, mas que, por ser a síntese de todo o passado, é também o germe de um futuro ilimitado. Então, para nós pensarmos que essa concepção e realização política não constitui a última meta, não é a última meta a ser alcançada, mas entender por essa síntese de todo o passado, entender por esse resumo de todo o passado, que na verdade a conquista de hoje é apenas germe de um futuro ilimitado, já que somos seres eternos, fomos criados para a eternidade. Nós, graças a Deus, somos eternos, indestrutíveis. Com isso, chegamos ao final do capítulo 97, já estamos nos aproximando do final de A Grande Síntese, estamos nos aproximando para o final do estudo de A Grande Síntese, que tem 100 capítulos, e além do 100º capítulo, tem a despedida. Nós pretendemos fazer o estudo na sequência do 3º volume da obra de Pietro Baldi, que é As Noures, a técnica e recepção das correntes de pensamento, como nós podemos captar
esses pensamentos, essas ondas de pensamento que estão no ar, que estão em todos os lugares. Assim como aqui, atravessando aqui e onde vocês estão, tem ondas eletromagnéticas de rádio, ondas de TV, ondas de rádio amador, ondas de internet. Então, temos as noures, que é essa técnica e recepção das correntes de pensamento. E também nas noures, Pietro Baldi explica como se deu o fenômeno intuitivo e inspirativo que levou à confecção da maravilhosa obra A Grande Síntese. Então, estamos nos aproximando do final do estudo de A Grande Síntese, mas já estamos planejando continuarmos e fazermos o estudo da terceira obra. Já que estudamos a primeira obra, Grandes Mensagens, o segundo volume é A Grande Síntese e o terceiro volume, As Noures, ou Noures. Eu agradeço a paciência, a concordância, a tolerância de cada um de vocês em estudarmos juntos a obra de Pietro Baldi. Fiquemos com Deus, com Jesus, muita paz a todos.